esse anime é uma maluquice pura. Só nesse primeiro episódio, meus amigos, eu vi o protagonista apanhando, sendo chantageado, sendo assediado, sendo ameaçado, sendo manipulado, e tudo isso por uma única garota maluca, psicótica das ideias. E claro, isso somando o fato de que ela adora ficar pelada sem se cobrir, porque o episódio inteiro basicamente é ela pelada. E claro, por causa disso rola muito p nesse anime. Meu Deus, quanto p e boom. Mas a melhor coisa pra mim é que esse anime era para ser uma comédia romântica. E se ele já começou assim, imagina o que vai acontecer nos próximos episódios, porque eu não sei se isso aqui vai ser muito bem um romance. Enfim, Takaminesan lançou e eu nem ia fazer vídeo, mas depois de ver o primeiro episódio eu pensei, tá bom, eu preciso falar disso com a rapaziada do Grid Animes. E eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu tenho muito vídeo que eu sei que você vai gostar e mais ainda vindo a caminho. E claro, deixa o gostei também para apoiar o meu trabalho. A nossa história aqui se passa em torno de Takamine Takami e o nosso protagonista Shirota. Takamine é a deusa de sua escola, a melhor da turma seja em esportes ou em notas, e ela ainda foi eleita como a presidente do conselho estudantil, mesmo sendo uma caloura, o que se você não sabe, no Japão é muito difícil alguém do primeiro ano, um calouro, virar um presidente do conselho estudantil. Normalmente é sempre os senpais veteranos ali do segundo, terceiro ano, mais do terceiro inclusive. Ela está basicamente no topo da sua escola, da hierarquia social, ela é a mais pica. Ela é a comissão desse anime, embora não compare as duas porque a comissão é muito mais da hora. Enquanto o Shirota, por outro lado, é esquecível. Ele é um ninguém que não é bom em nada particularmente, ele tira notas ruins e não tem amigos. Ele é o famoso fracassado. Os dois são como água e óleo, são opostos. Embora eu fiquei sabendo por aí que os opostos se atraem e eu coloquei isso à prova. E não, isso não funciona. Os opostos podem até se atrair por um curto período de tempo, se gostando um pouquinho, mas depois eles sempre vão se odiar. Escolha pessoas que parecem com vocês. Mas é aquilo, né? Isso aqui é um anime, então talvez isso não aconteça. Coisas muito piores podem acontecer, inclusive. E embora Shirota seja um fracassado, tudo em sua vida mudaria enquanto ele comia em um armazém da escola durante o intervalo. Porque enquanto ele estava lá vagabundeando, comendo, olhando suas notas, chegaria Takamine-san ali para se trocar no meio de um depósito abandonado do nada. Os banheiros mandaram saudades, porque em vez de usar o banheiro, ela vai direto pro armazém. E claro, enquanto ela se trocava, ele viu tudo. Ele viu os respeitosos dela ao vivaço e ficou incrédulo com isso. E claro, ficou encantado também, porque ele gostou muito do que ele viu. E embora ele fique se julgando como um lixo e que precisava se esquecer disso para ser um humano decente, ele ficou se perguntando, tá bom, mas por que ela se trocou ali? E essa é a minha pergunta, por que ali? Ela tem banheiros da escola, tem cabines da escola, ele é presidente do conselho estudantil, ela poderia se trancar na sala do conselho, mas ela foi para um depósito abandonado, escondido. Ele estava. Então fica a dúvida, por que ela foi pra lá? Cara. Mas claro, a outra maior pergunta é por que ela estava sem sutiã? Porque ela foi ali pra dentro para colocar um sutiã e não tirar ele. Então ela foi colocar um que ela estava sem. E por que ela estava sem sutiã até agora? Essa é outra pergunta. Será que ela estava fazendo sapecagens? Ou ela gosta só de ficar ao ar livre? Então, calma aí que daqui a pouco isso responde e é bem estranha a resposta. Passamos para a sala de aula, onde Shirota não consegue parar de pensar nos respeitosos dela. E o professor então começa a entregar as notas. E pra ele, um 52 é muito bom, é a maior nota que ele já tirou nessa matéria. E olha, eu não sei vocês, mas pelo menos eu acho que nunca comemorei tirar um 5 na escola, eu espero. E logo chega a vez da Takamine e ela tirou 98. E isso é um absurdo pra ela, que só tira 100. Ela é a perfeita, então ela não tirou um 100 pela primeira vez, o que surpreendeu a todos. Tanto que ela perguntou se tem chance de ter corrigido a prova dela errado. Mas quando o professor fala que não, que está certo, ela imediatamente prossegue, retirando sua calcinha no meio da sala de aula. Exatamente. Do nada, ele falou, não, sua nota está certa, você tirou 98. E ela começa a tirar sua calcinha no meio da sala, mostrando ali o popozão pra todo mundo, que é claro que eu não vou mostrar pra vocês porque eu não quero desmonetizar meu vídeo, mas sim, é basicamente isso. Imediatamente ela prossegue mostrando tudo. Mas claro, obviamente é um belo popô. Onde o Shirota entra em choque. Primeiro ele viu os respeitosos dela ao vivo, e agora a traseira. Só está faltando uma coisa para completar o bingo. E o primeiro pensamento dele ao ver ela é que parece muito macia. E o Shirota não brinca em serviço, o cara está sempre pronto no gatilho. Mas com isso, ao tirar sua calcinha, uma borboleta alucinógena começa a fazer alguma coisa no espaço-tempo
tempo e Shirota acordaria, com o professor novamente entregando as notas. De novo, ele tirou 52, mas agora Takamine tirou nota 100. E embora pareça que foi um sonho, Shirota sabe que não foi. E então, não conseguindo parar de pensar nisso, ele decide que ele vai confrontar a Takamine para saber o que aconteceu, e esse aqui já foi o primeiro erro. Regra número 1 para sobreviver no apocalipse: se você vê algo sobrenatural, você não confronta isso. E é a partir daqui que começa a merda, que começa a dar tudo errado. Se você quiser, você pode fazer um bingo para começar a notar cada coisa errada que acontece a partir de agora. A primeira coisa que Takamine faz quando ela descobre sobre é partir pra cima dele, perguntando se ele viu os respeitosos dela, porque ela imediatamente associou ele se lembrar do que aconteceu com ele ter visto os peitos dela. Ela imediatamente associa isso, o que mostra que tem uma conexão. E ela é bem decisiva com isso. Mas então ela joga com calma, ela fala que tá bom, vamos tomar uma água e conversar de boa. Ela começa a tranquilizar a situação depois de ter partido pra cima dele. E Shirota, muito nervoso, derruba a água e ela desvia. Mas enquanto ele limpa a água do chão, ela começa a tirar suas roupas novamente. Ela ataca os respeitosos pro jogo de novo. Mas quando ela faz isso, a borboleta alucinógena aparece de novo e o Shirota acordaria. Só que agora a Takamine-san está molhada. E ela não estava molhada antes. E ela está molhada e sem sutiã, inclusive. E meus amigos, se isso fosse há algum tempo atrás, ela já estava queimada na fogueira há muito tempo. Essa mulher aqui é uma bruxa. E então ela manda que ele seque ela, principalmente seus peitos que estão encharcados, mas ele não percebeu ainda o que ela queria que ele percebesse. Ela queria que ele notasse que ela tá sem sutiã, porque antes ela tava e agora ela tá sem. Só que ele não nota isso, porque ele tá prestando muita atenção nos peitos dela. Então ela faz o quê? Ela pega a mão dele e taca nos peitos, apertando ali, e ele espera que com isso ele perceba que ela tá sem sutiã. Mas tudo que ele percebe é que eles são bem macios, o que faz ela dar um chutão no saco dele. E sim, ela meteu um chutão no amigão ali debaixo dele, depois que ela forçou ele a pegar nos peitos dela, e que ela queria que ele notasse que ela tá sem sutiã. Mas tá bom, tá tudo bem, vamos continuar. Pode piorar. E imediatamente, após torturar nosso mano Shirota com um chutão no precioso, ela fica em posição de quem está gostando disso, porque ela é uma sádica, ela é uma maluca psicótica que está gostando de atormentar o protagonista. E novamente é o que eu disse, o pior erro do Shirota foi confrontar ela, isso foi muito burro. E então ela segue e mostra seus respeitosos para ele, falando que além de estar molhada, ela está sem sutiã. E ele viu que agora há pouco ela estava usando seu sutiã, então ela tirou seu sutiã, então nada, ele acordou com ela molhada e sem sutiã, o que tá acontecendo aqui? E essa é a habilidade dela. E eu vou te explicar mais. Fique sabendo que essa habilidade é uma habilidade pervertida maluca. Combina muito com ela, inclusive. Em troca de tirar uma peça de suas roupas íntimas, ela pode desfazer acontecimentos. Ou seja, ela pode mudar coisas que aconteceram no passado, ela pode mudar o passado, o tempo e o espaço apenas tirando a calcinha. E ela não tem medo de fazer isso em público, por saber que eles vão esquecer o que viram. O que me traz a questão de, e se um dia a habilidade dela parar de funcionar e ela soltar o bundão em público pensando que vai voltar no tempo? O que aconteceria? Mas um exemplo é que ali ela tirou seu sutiã para evitar ter desviado da água. Então agora, porque ela não desviou, ela está molhada, só que sem sutiã por baixo, porque ela tirou ele para voltar no tempo. No caso, para desfazer este acontecimento. Onde as roupas íntimas que ela tira desaparecem. E por isso que ela precisa sempre carregar um par sobressalente com ela, porque se ela fazer isso, ela precisa ter uma nova peça para colocar de volta. E Shirota se lembra de tudo o que aconteceu quando ela tira suas roupas, porque ele viu as biquetas dos respeitosos dela. Basicamente, quem vê as biquetas consegue se lembrar das coisas, mesmo que ela volte e apague tudo. Então, porque naquele depósito ele viu eles, ele se lembra de tudo. Tanto que é por isso que quando ela usa sua habilidade, ela normalmente tira sua calcinha, porque os respeitosos fazem com que as pessoas se lembrem do que aconteceu. E aí surge uma outra dúvida. No começo do episódio, ela entra no depósito para colocar um sutiã, porque ela usou então o sutiã para apagar que ela tirou uma nota 98 e ir para a nota 100. Então por que naquele momento ela tirou o sutiã com o perigo de todos verem as biquetas para voltar no tempo, quando isso não faz sentido? Se ver isso faz as pessoas lembrarem, por que ela tirou isso em primeiro lugar e não tirou a calcinha como ela sempre tira normalmente? Fica a pergunta aí no ar. E claro, surge a outra pergunta, por que ela não fez isso no banheiro? Por que ela precisou ir no armazém fazer isso? E outra coisa, ela realmente não tem medo de ficar se exibindo, porque aqui mesmo ela vai passar o resto do episódio inteiro com a camisa aberta, mostrando pra ele os respeitosos dela como se não fosse nada. Ela realmente não tem problema em se exibir aqui, ela é realmente uma exibicionista. E parece que ela até aproveita isso, porque quando ela olha as reações dele, quando ela faz essas coisas, ela fica bem feliz. Tô te falando, isso aqui ainda pode piorar.
E vai piorar, meu Deus do céu. Agora, por que ela ganhou essa habilidade? Isso é a maior besteira do mundo. Ela acha que ganhou essa habilidade porque ela merece ela, porque ela é a pessoa que merece estar acima de tudo e todos. Ela é a pessoa que merece apenas ter as notas mais altas e tudo mais. Então, quando ela comete erros, ela usa a habilidade para acabar com os erros e conseguir continuar no topo. Ela realmente tem um complexo de deusa, eu acho. Onde ela descobriu sobre essa habilidade quando estava no 5º ano. Então isso significa que ela usa essa habilidade, tirando suas roupas íntimas desde que ela era uma criança. Isso não é um pouco errado, porque se nós vemos que ela não tem problema nenhum em fazer isso em público, isso gera umas questões um tanto quanto estranhas pro autor, hein? Mas bem, ela contou tudo isso para Shirota porque ela quer que ele a ajude. Como ele sabe dos poderes dela, ele é o único que pode meio que a ajudar, ser o seu armário. E sim, ela quer que ele seja seu armário. Por causa desse poder e das roupas sumirem, ela sempre precisa carregar peças a mais para se trocar em algum lugar. E isso traz o risco de ser vista como ele a viu, por exemplo. Então ela quer que ele carregue suas peças sobressalentes e siga ela onde quer que ela vá. Então quando ela precisar se trocar, ele vai ajudar ela a se trocar. Sim, no caso ela quer que ele vire o escravo dela basicamente. Mas agora, nesse caso, não seria tipo 1000 vezes melhor fazer ele esquecer sobre isso para que ele não se lembre que ele viu as biquetas dela? E então, ou não usar essa habilidade porque ela não precisa, ou se ela quer continuar usando a habilidade, usar ela em tipo lugares fechados, tipo dentro de um banheiro, ela poderia, quando ela vai colocar suas roupas íntimas de volta, como ela estava colocando sutiã no começo do episódio, ela poderia entrar no banheiro das mulheres, entrar numa cabine, fechar a cabine e colocar lá? Nossa, eu acho que isso seria, tipo, muito mais simples. Mas não, ela em vez de ir no banheiro, que é um lugar seguro onde tem apenas mulheres, ela pode se trancar numa cabine, ela vai em um depósito abandonado no 1º andar fazer isso. E não é que ela precisa dele, é que ela quer muito que ele seja o cachorrinho dela. Tipo, ela realmente não precisa disso. Ela poderia acabar com a memória dele ou fazer alguma outra coisa, mas ela quer que ele vire o cachorrinho dela. E pela primeira vez no episódio, ele é inteligente e imediatamente tenta sair dali recusando ela, mas é quando a Takamine mostra suas verdadeiras cores, porque ela impede que ele saia dali e se joga no chão com ele, fazendo ele pegar nos seus respeitosos e então gritando por ajuda, fazendo as pessoas entrarem ali e pensarem que ele estava atacando ela, porque ela estava meio pelada e ele estava em cima dele. E então ela fingiu chorar enquanto ria, falando que ele atacou ela, deixou chamarem a polícia e ele se desesperar, apenas para então forçar ele a virar seu cachorrinho em troca de voltar no tempo para acabar com isso. Em troca de voltar e fazer com que ela nunca tivesse gritado, ela quer que ele se submeta a ela. É o que ele faz porque não tem outra opção. E assim Shirota virou o capacho de Takamine. E ela primeiro forçaria a colocar suas roupas íntimas nela. E então faria uma brincada sobre como desde que eles entraram naquela sala, ele evitou ao máximo olhar para o corpo dela pelado. Sempre que ela tira a roupa, ele começa a olhar para o outro lado ou fecha os olhos, inclusive. Ela fala sobre como ele é um cavalheiro, meio que elogiando ele, mas não que isso fizesse diferença porque tudo que ela fez é errado. Então vamos lá. Qual que é o problema dessa garota? Ela tem esse poder há anos e não usa ele de jeito eficiente de forma nenhuma. Tem jeitos muito melhores de usar esse poder que ela simplesmente ignora. Aqui mesmo atrás eu acabei de citar alguns exemplos muito melhores de como usar o poder do que ela mesma usa. Ela só sai se exibindo em cantos enquanto torce para ninguém ver basicamente. Ela finge que os banheiros não existem. Ela finge que a própria casa dela, o quarto dela não existe, por exemplo. Quando ela vai ativar o poder dela, ela tira as roupas em público. Quando ela não precisa fazer isso, ela pode fazer isso no banheiro ou na casa dela, mas ela faz isso em público, porque ela não liga. Então, isso corre o risco de alguém se lembrar dela, que nem o Shirota, que ele se lembrou de ver tudo aquilo. E quando ela vai colocar as coisas de volta, ela poderia colocar isso, sei lá, num banheiro, numa sala trancada, mas não, ela faz isso em lugares que outras pessoas podem ter acesso. Então temos ela chutando o saco dele, depois de forçar que ele agarrasse em seus peitos. E isso é literalmente violência e assédio um seguido do outro. Ela forçou que ele pegasse os peitos dela e então deu um chutão no saco dele. E ela mostrou gostar muito de ver isso acontecendo, sendo uma sádica. Depois ela humilha ele de várias formas durante seu discurso e ainda quer fazer ele virar seu cachorrinho. E ela faz isso como? Chantageando ele para o salvar de falsas acusações que ela mesma fez contra ele. Eu disse que aqui você poderia fazer um bingo de tanta coisa maluca e crime que acontece, certo? Eu não tava brincando, é muita coisa, meus amigos. Essa mulher é maluca. Eu acho que já faz um bom tempo que eu não vejo uma protagonista maluca que nem ela. E o pior ainda é o Shirota,
que é estúpido. Ele não está no nível daqueles personagens completamente derretidos de anime, mas ele ainda é muito burro. Vamos lá, o primeiro erro dele foi falar com alguém que tem poderes sobrenaturais sobre poderes sobrenaturais. Isso nunca dá certo. Se você faz isso, desculpa, mas você não é muito inteligente. E então a maneira como ele lida com ela durante todo o episódio é patética. Mas o pior mesmo é o final. Depois que ela bate nele, assedia ele, faz falsas acusações contra ele, chantageia ele, quer que ele vire seu cachorrinho. Ele ainda tem a pachorra de ser educado com ela. Ele pede desculpas por falar de maneira um pouco grossa com ela. Ele não mostra descontentamento. Ele não odeia ou despreza ela. Ele age de forma natural. Ele fica envergonhado ao olhar para os peitos dela. Ele realmente age como se fosse apenas mais uma quinta-feira comum. E eu sinto muito, mas eu acho que nessa situação, mesmo que você seja obrigado a meio que respeitar ela porque ele virou o cachorrinho dela pra evitar ser preso, eu acho que um mínimo de descontentamento ou alguma atitude aqui ele tomaria se ele não gostasse disso. Mas pra ele é só mais uma terça-feira comum. Ele inclusive pede desculpas por reclamar que ela falsamente acusou ele. E se essa garota é uma sádica maluca, ele é um imbecil completo. E essa, meus amigos, é a mais nova comédia romântica da temporada. Porque sim, eu estou falando sério, isso é uma comédia romântica. Isso é um anime de romance com comédia. Isso aqui tem o mesmo gênero que Toradora, que Horimiya, que Komi-san, que Kubo-san. Sim, isso aqui é uma comédia romântica. Tanto que nós vemos na ending, parece que vão ter mais desenvolvimentos entre eles, momentos fofos entre eles, e tudo isso depois ela ter cometido um monte de crimes contra ele e transformado ele no seu cachorro, no seu capacho. Mas é aquilo, né? Que anime da hora, né, rapaziada? Pô, muito foda. Mas aí, o que você achou de Takaminesan, meus amigos? Comentei que eu quero saber. O que você achou? Que é estranho, que ela é maluca, que você queria ser o protagonista porque você é um adolescente no cio? Quais são suas impressões desse anime maluco? E claro, não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar e claro, deixar o gostei aí para apoiar o vídeo. Agora eu fui.